de guerra. Para a formação em linha! March, march! Para combater essa violência, mudanças drásticas eram necessárias. A escolha do Rio de Janeiro como cidade sede dos dois maiores eventos esportivos do mundo acelerou o processo. A cidade vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Ao escolherem o Rio de Janeiro como sede da Olimpíada, sem perceber, o mundo deu a maior oportunidade do Rio de se tornar uma cidade segura. Então eu vejo os Jogos Olímpicos como um presente de Deus para que a cidade fosse obrigado a melhorar. Eu acho que antes das Olimpíadas a gente já terá um novo Rio de Janeiro. Já está 8, 9, 2, 3, fora de forma, Márcio. Então não dá para convidar as pessoas para virem para o Rio para participarem da guerra contra o crime e dos Jogos Olímpicos ou da Olimpíada. A guerra tem que parar para poder fazer uma festa, uma celebração, um convite às pessoas para virem para o Rio. A operação de hoje é na Providência, a mais antiga comunidade do Rio e uma das mais emblemáticas. Esta comunidade, localizada no centro da cidade e perto do porto, sempre foi um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. É um momento mais tenso, né, onde há um risco maior de baixas. A patrulha, no momento, avistou um ali na Pedra Lisa. Os policiais avançam em direção ao ponto mais alto da favela. E encontram uma casa de aparência suspeita. Patrulha! É um lugar ideal para uma emboscada. Se houver homens armados lá dentro, as forças de segurança serão um alvo fácil. A casa está abandonada. Quando você intervém simultaneamente com uma força grande e avisa que vai ficar, a resistência armada não faz sentido. Então, em muitos dos casos, não houve resistência armada. Os supostos donos do morro, os garotos do tráfico, ou foram embora ou ficaram escondidos. As forças de segurança procuram armas e munição. Equipamento da Polícia Militar, do Exército, fabricado para nós. Que a polícia chegue e seja recebido a tiros por outros traficantes, ela vai reagir e vai haver o confronto. A questão do confronto não é o maior problema. O problema é você ter o confronto e não ocupar. O grande diferencial de hoje é que a polícia, após esse confronto, permanece. A ocupação da Providência ocorreu sem muitos contratempos. Mas as autoridades vão encontrar mais resistência quando tentarem tomar a Rocinha, o Vigário Geral e o Complexo do Alemão. Nessas comunidades, o cotidiano dos moradores está entrelaçado com o narcotráfico. Schneider entrou para o tráfico de drogas quando ajudou seu irmão Wellington a resolver um problema com outros traficantes. Mas depois que entrou no sistema, Latino começou a galgar posições no tráfico em Vigário Geral. Devido a meu fácil jeito de me comunicar, que eu consegui uma posição muito favorecida de gerente de droga. É um cargo bastante desejado, né? E com o tempo, rapidamente tornou-se o gerente de 5 bairros diferentes e respondia diretamente ao dono do morro.
Depois do dono, era a minha posição. Mas existem casas que você tem que fazer a administração, tem que ter um escritório. Então, você tem que ter uma casa para você sentar, fazer contabilidade, você tem que movimentar as mercadorias. Então, tudo tem que ser feito numa casa, né? Entendeu? E as pessoas vão crescendo conforme a hierarquia. E abaixo de mim existia meu braço direito, e ali no meu braço direito existia o gerente de cada determinado preço. E suponhamos que eu tinha em cada comunidade 6 a 8 gerentes. Fora eles, os vapores que vendem as drogas, fora eles, os vigia, que ficavam de radinho comunicando, a polícia tá entrando em tal lugar. Em cada comunidade tinha em torno assim, de umas 30 a 40 pessoas envolvidas no tráfico comigo. Mas eu já estava seduzido pelas coisas fáceis, né? Joia, carro, dinheiro, mulheres, essas coisas tudo que o crime te oferece. Isso te seduz, isso te cega. Os garotos, as crianças veem essas figuras famosas como heróis. Pessoas que atingem a fama, o sucesso, que saem nas notícias, né? E a visibilidade, a fama, acaba sendo um elemento muito procurado pelos jovens, muitos deles vivendo na invisibilidade total, jovens pobres, ignorados, para os quais ninguém olha, né? Então você virar alguém famoso é uma coisa de alto valor. À medida que o negócio crescia e os lucros aumentavam, o armamento dos traficantes também se tornava mais sofisticado. Se o Rio de Janeiro, um momento anterior, ele realmente foi mais uma rota do narcotráfico, né? Passava-se pelo Rio de Janeiro, o preço da cocaína ainda não era muito acessível para essas comunidades. Com a queda do preço da cocaína no mercado ilícito, aqui, além de uma rota, né, ela acabou tendo um mercado consumidor interessante. Isso produziu poder aquisitivo para esse tipo de marginais. E com um poder aquisitivo logo depois vieram as armas. As armas mais pesadas, as armas típicas de guerra mesmo. Mudou muito, mudou muito. Eu me recordo que em 1992 para 93 foi quando chegou o primeiro fuzil em Vigário Geral. Até então era 38, 9mm, 45, metralhadora, uma escopeta calibre 12. Então, quando veio os fuzis para o Rio de Janeiro, as coisas começaram a ficar mais violentas. O tráfico de droga, acho que começou a ter um poder maior do que o poder público. E o traficante, quando a polícia apresenta um novo fuzil, vai e importa o outro fuzil mais novo. E essa corrida armamentista chegou hoje a esse ponto que os traficantes andam com granadas. O poder de fogo foi aumentando. Passamos a viver uma guerra civil. Isso provoca muitas vítimas, muitos deles criminosos, outros inocentes, balas perdidas. Provoca abusos aos direitos humanos, casos de execuções sumárias. Eram 10h40 da noite, parado na esquina. Aí ele foi andando, parando na boca de fumo, e eu com o rádio na mão, com um fuzil. Passaram 2 amigos da ocasião, que já estão mortos. Daqui a pouco eles voltaram correndo. E eu perguntei o que houve. Aí ele falou, caraca, cheio de polícia aqui. Quando eu olhei, um montão de polícia. Avisa o peitinho, pô, avisa o peitinho, cara. Aí eles lascaram tiro em mim e eu lasquei tiro neles. Meus amigos lascou tiro também, ficou trocando tiro ali. Aí saímos correndo. Eu parei atrás do muro, do poste. Aí daqui a pouco, uma sequência de tiro veio na direção do meu pessoal. E eu falei, tá vindo? Eu falei, rapaz, tá vindo, tá vindo. Aí um amigo meu caiu baleado. Aí eu peguei ele, levantei. Quando os policiais vieram atrás e tascando tiro na minha direção e na do meu amigo. Aí eu me recordo que nós entramos no valão, atravessamos e nos escondemos dentro de uma mata. Teve uma sequência de tiro. Meio que seguidos assim, pá, 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 aí pá, pá. Aí eu, rapaz, esse tiro é matando alguém. Pá, pá, executando. A gente fez uma pesquisa que a gente mostrou que nos anos de 93 a 96, mais da metade das vítimas mortais em confronto com a polícia tinham pelo menos uma bala pelas costas e pelo menos uma bala na cabeça. Às 8 horas da manhã, eu saí de lá e vim em Vigário Geral de carro.
Aí eu encontrei uma menina que falou, Chinaz, graças a Deus que você tá vivo. Disseram que você tava morto com teu irmão. Eu falei, morto com meu irmão? Que história é essa? Meu irmão tá morto? Falou, teu irmão tá morto. Eu falei, não tá nada, tá maluca, não tá não. Meu único irmão, meu irmão caçula, 18 anos de idade. Foi horrível aquele dia. A morte de seu irmão e o tempo que passou na prisão fizeram com que Latino deixasse o mundo das drogas. A maior parte da minha vida no crime foi na cadeia, né? Foram 10 anos e 4 meses e 3 anos aqui na liberdade, né? Mas 3 anos no tráfico, no Rio de Janeiro, é muita coisa. Porque você vê jovens aí entrando no tráfico de droga no Rio de Janeiro, morrendo um dia. Naquele dia que ele entra, ele morre. Mas Schneider é uma exceção. A maioria dos traficantes nunca renuncia à carreira criminosa, especialmente aqueles que controlam grandes territórios. Como o traficante conhecido como Nem da Rocinha. Lu Ferrante, com um novo episódio de No Mundo do Crime. Em El Salvador, é um dever matar um membro de outra gangue. Quando tinha 10 anos, matei pela primeira vez. Os bandidos têm orgulho do que são. E se você tiver que escolher entre a máfia e a sua filha, com quem ficaria? El Salvador tem uma das máfias mais violentas e perigosas. E os policiais têm medo das gangues os matarem. Estreia No Mundo do Crime, El Salvador. Quinta, 4 de abril, às 11h10, só no Discovery. Tá ouvindo isso? Os chineses estão de volta. Isso aqui tá sendo um pesadelo absoluto. Novo episódio, Ouro Selvagem. Terça, às 10h20, só no Discovery. Bom, Garrincha foi um fantástico jogador também do Botafogo. Ele jogou a Copa de 58, mas principalmente na Copa de 62, no Chile, foi quando ele mais brilhou. O Pelé se machucou no começo do campeonato e toda a responsabilidade ofensiva do time caiu sobre Garrincha, que demonstrou não só ter um drible fantástico na ponta direita, enganar completamente a todos os laterais esquerdos rivais, mas também mostrou ser muito efetivo de cara ao gol. É um jogador que fez muitos gols com a perna direita e com a perna esquerda, inclusive até gol de cabeça, apesar de ser um jogador bastante baixinho. Apresentado por Volkswagen. Cara, esse carro aqui tem um motor. Se liga, você pisa, ele responde, ó. Olha lá, responde mesmo, hein? Responde e ensina, cabeção. Novo Voyage 1.0 completo por R$ 34.490. E mais, Gol Fox e Voyage 1.6 com taxa zero e saldo em 24 meses. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto. Neste fim de semana, a prioridade é você. Que tal criar o seu ritual de beleza? Escolha um hidratante delicioso com perfume e textura incríveis. Você vai se sentir. Aonde quer que você chegue, chegue linda. Dono da Rocinha, Nem se tornou um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Sua fama e popularidade aumentavam cada vez que conseguia escapar de uma operação policial. O Nem já bateu na trave umas 5 vezes. Já chegamos bem perto dele. Eu acho que ele está lá há bastante tempo pelo tamanho da favela, pela maneira de conduta que ele acabou criando. Aparece muito pouco em áreas externas da favela, fica andando só pelos guetos. É como um rato escondido por dentro daqueles meandros da favela. A captura de Nem exigiria das autoridades de segurança pública uma operação de inteligência minuciosa e exaustiva para entender como sua rede criminosa funcionava dentro de uma comunidade do tamanho da Rocinha. Foi passada para a nossa equipe a missão de investigar a favela da Rocinha e descobrir todos os seus meandros, descobrir de que forma que eles atuavam
descobrir por que essa favela detinha grande parte do tráfico do Rio de Janeiro. São redutos, né, em que o tráfico está muito enraizado, não são fáceis as operações nesses redutos, não é fácil você ter informações lá de dentro. Não há como se fazer se não tiver tecnologia, né? Se não usarmos escutas telefônicas, interceptação de todo tipo. Quero a parada hoje, irmão. A primeira começou através de um provedor de internet, no qual as pessoas se falavam e através daquele provedor acabou se passando telefones celulares. Já que você quiser falar comigo, fala com o número tal. E a partir dali, a gente começou a abrir, na verdade, uma teia, uma enorme teia de ligações entre pessoas. Familiares ligados ao tráfico, outros não. Na verdade, eles, por mais que saibam do monitoramento, eles têm que falar. Então, eles acabam falando e acabam se comprometendo cada vez mais dentro do sistema, dentro de todo o contexto do tráfico na determinada localidade. E é assim que a gente acaba entendendo o comando dessa pessoa. Já é. Para poder mapear determinadas áreas. E para poder entender o que a gente, na verdade, está ouvindo. Passaram-se vários meses antes que o grupo de inteligência do Rio decifrasse como funcionava a estrutura chefiada por NEM na Rocinha. Na verdade, eles são um grupo pequeno dentro de uma sociedade muito grande. Existem várias bocas de fumo no interior da favela. Então qualquer pessoa, as pessoas usuárias de drogas, entram na favela com facilidade. Por isso essa dimensão toda. A gente sempre entra na favela, filma toda a favela, para depois estudar e entender a mecânica do tráfico. São vários gerentes de vários pontos. Gerente da maconha, gerente da cocaína, gerente da cocaína de 10. Então são vários tipos de gerenciamento que todos acabam convergindo para a figura principal, que é o NEM. Quando ele vai trocando de telefone, a gente vai pegando o próximo e assim formando nossa ideia de como funciona tudo. São muitos códigos que eles usam, até você fazer um vocabulário. Na verdade, a gente fazia um verdadeiro vocabulário novo de gírias e de dialetos usado pelo tráfico para a gente poder entender toda aquela mecânica. Então foi através foi quando a gente começou a entender como o refino se dava. A polícia sabia que a Rocinha era um dos pontos de venda mais importantes para a cocaína. Mas a investigação também detectou refinarias de cocaína dentro da favela. A investigação para desmantelar a complexa rede de NEM na Rocinha levaria meses. Mas a maior comunidade do Rio não era o único objetivo das forças de segurança pública. Outros grandes centros de narcotráfico foram escolhidos. Desde o início desse projeto, os indicativos e os índices são animadores, o que nos faz pensar que na medida em que nós nos mantivermos firmes, em 6 anos ou em 4 anos, nós teremos dias muito melhores no Rio de Janeiro do que já se viveu. O Morro Santa Marta tem mais de 6.000 habitantes e faz fronteira com Botafogo, um bairro de classe média. Em 2008, Santa Marta foi a primeira comunidade do Rio a ser ocupada pela polícia e desde então conta com o apoio do policiamento comunitário, conhecido como UPP, ou Unidade de Polícia Pacificadora. Quando nós iniciamos o trabalho, eu senti a comunidade bastante fechada,
né, quanto a se relacionar com a polícia militar. Porque é uma comunidade que viveu durante muito tempo abandonada, com muita carência, sem nenhuma ligação direta com a polícia militar. Eles tinham contato quando, né, aconteciam operações aqui e haviam confrontos, então era essa a visão que eles tinham da polícia militar. A então capitã Priscila Azevedo foi a primeira a comandar a UPP do Morro Santa Marta. Depois passou a coordenar o policiamento comunitário em toda a cidade do Rio de Janeiro, já como major. Até no fato da gente dar bom dia, e às vezes a gente não tinha uma resposta, uma cordialidade. E hoje, sem dúvida nenhuma, a gente já tem uma melhora significante. E isso aí tende a melhorar a cada dia. A própria comunidade já vê o nosso trabalho, nossos objetivos e sabe que é o melhor para a vida deles. E os índices estatísticos nessas localidades, nestas micro-regiões e no entorno delas, eles são muito bons, são muito animadores. Nós temos um lugar aqui no Rio de Janeiro que o mundo inteiro conheceu através de um filme que falava sobre a violência, que foi a Cidade de Deus, né? Que nós passamos 1 ano e meio sem nenhum homicídio. Tivemos um homicídio que não foi um homicídio ainda onde se usou arma de fogo, porque não tem mais arma de fogo lá. Os crimes que acontecem aqui hoje são crimes que acontecem em qualquer ambiente, não numa comunidade carente, uma favela do Rio. Briga de casal, briga de vizinho, alguém teve alguma coisa furtada na sua residência, mas homicídios nós não temos mais. O Rio se propõe a formar milhares de policiais comunitários antes da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O objetivo é ter um policial para cada 70 habitantes nas comunidades ocupadas. E quando você retira aquele negócio, você retira aquele poder e aquelas armas dali, esses outros garotos estão procurando alternativas. Ou estão trabalhando na feira, ou estão ali sentados na escada. Qualquer favela que vocês entrarem, vocês vão ver muitos homens sentados na escada de manhã, sentados na escada de tarde, sentados na escada de noite. Ocupar e pacificar os centros de tráfico de drogas no Rio de Janeiro leva tempo e exige muitos recursos. O detetive Alexandre Estelita passou vários meses tentando descobrir onde a rota da cocaína começou na Rocinha. O processo de refino de cocaína necessita da pasta base, que vem dos nossos países vizinhos, produtores de cocaína, pasta base. Isso vem para o Rio de Janeiro, vem especialmente para a Rocinha, através de mulas. Um traficante colombiano chegou a citar que todo dia saía alguém para a Rocinha. E ele dizia o seguinte, que a Rocinha era uma festa, que todo dia tinha alguém vindo para cá com cocaína. Porque ele narrou que ele já foi para São Paulo, ficou uma semana esperando o pagamento dentro de um quarto de hotel. E aqui na Rocinha não. Quantos quilos você chegar é pago em cash. Apareceu então um outro traficante, o Roupinol, que comandava o refino de cocaína na Rocinha. Ele foi o responsável pela introdução da pasta pura de cocaína e pela proposta de criação de laboratórios para o processamento dentro da comunidade. O Roupinol, ele sempre foi responsável pela produção de cocaína no interior do estado. Há aproximadamente 2 anos, ele veio para o Rio de Janeiro, se instalou no Rio de Janeiro buscando um abrigo mais seguro, a que mais vende, a mais lucrativa, a Rocinha. A gente custou muito a entender por que eles tinham esse poder, de que forma que era esse poder da Rocinha. Entender que o grande força da favela estava no refino. O cara dessa tem 100 gramas. Com a chegada do Roupinol, houve, na verdade, uma profusão muito maior de venda de cocaína externa, quadruplicando o valor daquele produto. Vendiam a cocaína transformada já para outras favelas do próprio comando deles, transferiam cocaína 100% para esses lugares ou misturavam para produto interno e para outras comunidades também. O detetive Estelita sabia que a pasta bruta chegava na comunidade, mas o rastro se perdia em meio ao labirinto de ruas, casas e mais de 100 mil moradores da Rocinha.
Eles precisariam de um golpe de sorte para chegar ao coração da rede de narcotráfico de NEM e Roupinol. Houve a explosão de uma refinaria. E como a gente monitorava a favela o tempo inteiro, vimos que a fumaça saía de um dos bairros chamado Cachopa. Lendas do automobilismo e atores famosos juntos, em viagens de carro totalmente radicais. Eles desafiam as estradas mais extremas da Terra. Essa expedição é para o Homem de Aço. A mais quente. Ele precisa de ajuda. A mais fria. 68 graus negativos. E a mais molhada. Isso não é encenação. Rota dos Extremos. Novo episódio sexta, às 18h10, somente no Discovery. Eu comecei a me interessar pelas questões ambientais desde pequenininha. Eu resolvi tentar reverter os problemas que o homem causa. Eu tenho uma ferramenta que são as cascas de banana, que é algo que pode ser usado por qualquer indústria para descontaminar a água e dessa forma impactar menos o meio ambiente e os animais e tudo que depende da água. Os maiores perigos hoje em relação ao meio ambiente é a falta de saneamento básico. A pessoa não tem tratamento de esgoto, não existe água tratada em suas casas, então isso é muito básico. Se a pessoa não tem uma água de qualidade, nem o cérebro dela funciona bem. A água para mim é tudo, para todo mundo, né? Não é só para mim. Não dá para inventar uma água nova, não existe substituto para a água. E essa é uma questão emergencial do meu ponto de vista. Quando eu comecei a estudar as cascas de banana, me chamavam até de Carmen Miranda da química. A banana é uma fruta muito simples, é uma fruta comum, está na mesa de todos os brasileiros. E mais do que isso, ela tem algumas moléculas super interessantes na sua casca que atraem os poluentes que estão na água. Eu utilizo as cascas da banana moídas para remover os poluentes da água. Eu não tenho as respostas, mas eu tenho a minha mente cheia de perguntas. Como Guimarães Rosa dizia, a gente só sabe bem aquilo que não entende. Eu tenho esperança para o futuro, que chegue um dia em que a ciência esteja preocupada em resolver os problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu só espero que esse tempo chegue logo. Esse tempo é agora. Até quando nós vamos esperar? Eu sou Milena Boniolo e eu sou cientista. Tá ouvindo isso? Os chineses estão de volta. Isso aqui tá sendo um pesadelo absoluto. Novo episódio, Ouro Selvagem. Terça, às 10h20. Só no Discovery. Havia uma presença sinistra na casa que queria nos machucar. Este era o quarto dela e algo havia se apossado dali. Saber que eles podiam nos tocar era aterrorizante. Novo episódio, Assombrações. Segunda, às 11h10. Só no Discovery. Um acidente levaria a polícia do Rio de Janeiro a descobrir um dos principais laboratórios de refino de cocaína na Rocinha. A partir da explosão, a Polícia Civil fez uma operação grande na favela e nós descobrimos, na localidade da Cachopa, exatamente onde saiu a fumaça, o primeiro refino da Rocinha. E havia cocaína sendo refinada, em pleno processo de refino, e nós começamos a partir dali a entender boa parte de como a coisa funcionava. Encontramos ali alguns produtos químicos, uns controlados e outros não. Foi ali que a gente começou a entender de que forma que eles trabalhavam. Por que a Rocinha gerava tanto dinheiro? Porque se não tem produto químico, não tem refino. Agora a grande questão era: onde eram obtidos os produtos químicos para converter a pasta em cocaína? Disse a partir dos produtos químicos. A gente descobriu a loja que vendia esse produto a varejo. Então a gente passou a fazer uma observação daquela loja. Nós alugamos um quarto de um hotel
que dava visão para a referida loja, né? E começamos a monitorar, filmar aquela movimentação. Isso foi muito bem explicado pelo dono da loja e ele disse que era necessário para se comprar a carteira de identidade e o CPF do comprador. Pesquisando a legislação brasileira, nós vimos que a compra do produto químico só podia se fazer 2 produtos de cada tipo por mês por cada pessoa. Nós vimos que para se ter um refino de grande monta, você precisaria de um exército de pessoas. Nós vimos que se tratava realmente de um exército. Paramos num determinado momento porque a gente viu que aquilo era uma coisa que não teria fim. Ou a gente acabava, fechava aquela investigação, pedia a prisão de todo mundo, indiciava todas aquelas pessoas. E o quebra-cabeça de todo o tráfico da Rocinha começou a se fechar. Para compor toda a teia, toda a intrincada relação do tráfico na Rocinha, nós levamos aí cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio para entender as gerências, os postos de comando, quem trabalhava na boca, quem prestava conta, quem era da indolação, quem trabalhava no refino. Mas foi cerca de 1 ano e meio para a gente fechar a teia da Rocinha. Com a rede comandada por Roupinol e NEM descoberta, as autoridades estavam prontas para começar a operação de caça aos maiores criminosos da Rocinha. Nós tínhamos como saber, a gente tinha como saber com precisão o local onde ele estaria e em que horas ele estaria. Só que, pelo fato da comunidade ser muito grande, a gente demanda um certo tempo entre a nossa chegada. Uma equipe entrou por terra, enquanto outra ficava no ar. Elas operavam perfeitamente sincronizadas. O menor erro podia estragar tudo. Houve, por uma fatalidade, um problema de que ali existe um grande trânsito de veículos, numa das ruas de acesso que passa por dentro da favela. Acabou que a aeronave chegou um pouquinho antes das equipes de terra. Os policiais tiveram que aguardar um pouco, o helicóptero chegou. Quando o helicóptero chegou fazendo barulho, ele fugiu. E por uma razão única, exclusivamente de sorte, ele estava junto dentro desse grupo que a gente conseguiu se defrontar. Ele, por uma razão de sorte, por uma razão qualquer, ele simplesmente resolveu desviar o caminho dele. A gente encontrou o grupo todo dele, as pessoas mais próximas a ele, e ele, enfim, por uma fatalidade qualquer, não estava presente. Ele montou um esquema de proteção em que os lacaios que trabalham com eles ficam à frente para evitar que cheguem nele. Lu Ferrante, com um novo episódio de No Mundo do Crime. Em El Salvador, é um dever matar um membro de outra gangue. Quando tinha 10 anos, matei pela primeira vez. Os bandidos têm orgulho do que são. E se você tiver que escolher entre a máfia e a sua filha, com quem ficaria? El Salvador tem uma das máfias mais violentas e perigosas. E os policiais têm medo das gangues os matarem. Estreia No Mundo do Crime, El Salvador. Quinta, 4 de abril, às 11h10, só no Discovery. O que você faria se tivesse que sobreviver sozinho na natureza selvagem? E ainda tivesse que se filmar? Sem comida. Sem abrigo. Com medo. Eu tô ficando com muito medo. Descubra como pessoas sem treinamento sobrevivem. Sozinhos na selva. Só no Discovery. Sozinhos na Selva, oferecimento Novo Palio, sempre do seu lado. Eu compro no Decolar.com. E milhões de brasileiros também. Escolha a sua oferta e aproveite. Ofertas incríveis de hotéis internacionais. Confira! Só no Decolar.com.
Hotel em Orlando, 4 estrelas, a partir de R$ 38,00. Hotel em Buenos Aires, 3 estrelas, a partir de R$ 65,00. Hotel em Lisboa, 4 estrelas, a partir de R$ 103,00. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Chegaram as bebidas super geladas do McDonald's. Smoothies, uma combinação de frutas de verdade para você curtir de verdade. Novos smoothies do McDonald's. Experimente. Mais potência nas retas. Mais força para ultrapassar, retomadas muito mais rápidas. Novo motor 2.0 IVTEC Flex One. Tão especial que vem com um Honda Civic. Hoje em dia se diz seriamente que talvez o nosso futuro evolutivo, ou seja, o futuro da humanidade, vai ser uma mistura entre o homem e a máquina. Isso, de uma certa forma, acontecendo. Cada vez mais as pessoas estão usando materiais artificiais nos próprios corpos. Então a gente vai ficando cada vez menos puramente humano e mais uma mistura de seres humanos e tecnologias diversas. Eventualmente, isso vai acontecer também com o nosso cérebro, olhos artificiais, talvez até memória artificial. Então a questão é, até onde isso vai? Até onde a gente vai continuar fazendo esse tipo de transformação? Será que eventualmente nós vamos criar o nosso futuro evolutivo? Ou seja, será que eventualmente nós vamos criar uma nova espécie que não é mais como nós somos, mas que é o futuro da humanidade? Esse tipo de questão, ninguém tem uma resposta. Mas, se eu tivesse que apostar, pensando no que está acontecendo no momento, eu diria que sim. Que daqui a 200, 300 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai olhar para o mundo de hoje como sendo um mundo de carne e osso profundamente atrasado. Vamos ver o que vai acontecer no meio tempo. Sua mensagem de amor e vida eterna mudou o mundo para sempre. Enquanto outros contam sempre a mesma história, Discovery revela novas evidências sobre a vida e a morte de Jesus. Esse é o símbolo da ressurreição cristã. Não perca a estreia do especial da Semana Santa. Sábado, a partir das 7. Só no Discovery. Nossa! Olha lá! Estão à nossa frente! Ah, meu Deus! Numa das várias operações na Rocinha em 2010, o traficante conhecido como Roupinol foi morto enquanto tentava fugir. O Roupinol foi um cerco tático também na casa onde ele estaria. O Roupinol, quando ele foi encontrado, ele estava com uma pistola e 4 granadas no cinturão que ele carregava. Não foi pego na sua residência, ele foi pego fugindo. Uma dessas 4 granadas foi detonada. O Roupinol saiu da casa. Sorte, foi fugindo, bateu de frente com os policiais. Isso por si só já diz qual é a vontade do criminoso quando em confronto com a polícia. Quer dizer, uma pessoa que anda com 4 granadas na cintura, ela está literalmente pronta para tudo. Não esperavam um golpe desse. Morreu um homem da importância do Roupinol. Os pilares do tráfico estão completamente destruídos. Com certeza o NEM e sua quadrilha estão esperando pelo pior. A morte de Roupinol foi uma importante vitória na guerra contra o tráfico de drogas. Mas ainda havia muito mais para que o controle da Rocinha ficasse nas mãos das autoridades. Eu não digo que nós vamos acabar
com a venda de drogas no Rio de Janeiro. Mas nós vamos acabar com a questão de bandidos armados vendendo drogas. As operações de ocupação dos centros de tráfico de drogas no Rio de Janeiro continuam até hoje. Nos últimos anos, as forças de segurança do Rio, com o apoio do Exército, têm protagonizado algumas das operações mais ousadas já vistas no Brasil. Como resultado dessas ações, as autoridades conseguiram ocupar o Complexo do Alemão no final de 2010. E um ano depois, a polícia capturou o traficante Ney na Rocinha, enquanto tentava fugir no porta-malas de um carro. A maior comunidade do Brasil entrou numa nova fase. Ter cada comunidade ocupada e pacificada é parte do compromisso do Rio para ser uma cidade mais segura antes dos grandes eventos internacionais que tem pela frente. Temos a pretensão de terminar com o tráfico e nem terminar com a violência. O tráfico, enquanto tiver pessoas que usam drogas, vão existir. A violência é do fato social. O que nós estamos fazendo é quebrando o paradigma de território dominado por armas de guerra. Desde o início desta estratégia, 18 comunidades já foram inseridas no processo de pacificação. Eu acho que a tendência vai ser uma vaporização para fora da capital do Rio de Janeiro, para fora das favelas cariocas. Você tem muitas grandes cidades com mais de 100 mil habitantes. Acho que a tendência vai ser a busca de negócios fora do Rio. A principal questão que nós nos perguntamos hoje no Rio de Janeiro é se é o início do fim dessa era de poder paralelo, de grupos armados ilegais mandando em territórios determinados no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2011, o chefe da Polícia Civil do Rio, Alan Turnovski, renunciou diante da suspeita de vazamento de informações sobre a Operação Guilhotina. Essa operação levou à prisão de dezenas de policiais envolvidos no tráfico de drogas e armas. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Esse programa inclui recriações de ataques de tubarões baseados em histórias reais e pode ser inadequado para alguns telespectadores. Pode acontecer a qualquer hora. Eu gritei o nome dela e ela simplesmente desapareceu na água. Onde o tubarão está? Ele vai voltar? De dia ou à noite. É grande? Qual de nós será que ele vai pegar? Ao entrar na água, Foi tudo tão rápido. você está no território dos tubarões. Ele ficou debaixo d'água o tempo todo, lutando. Ele estava arrancando a carne. Na hora errada. Eu vi todos aqueles dentes. No lugar errado. Ele estava a essa distância e eu dei um soco nele. E um momento relaxante na praia se torna Um pesadelo. A Hora do Tubarão 2. Quando o sol nasce na Gold Coast da Austrália, os maiores predadores do oceano estão famintos pela próxima refeição. Nestas águas mornas, o tubarão branco é raro. O tubarão-tigre e o cabeça-chata são os grandes caçadores daqui. Eles comem de manhã, bem à luz do dia. E nesse momento, um surfista pode ser facilmente confundido com uma foca, uma tartaruga marinha ou um peixe grande, os alimentos preferidos de um tubarão. Eles usam os dentes para testar o alimento e, como não têm mãos, eles usam os dentes para tocar as coisas. É assim que acontecem os ataques de tubarão. Eles são animais muito curiosos. Tanta curiosidade pode matar um surfista.
praia de Dreamtime fica escondida em meio às rochas vulcânicas, no sul de Brisbane, na Austrália. Surfistas corajosos vêm aqui para escapar da multidão. É um lugar lindo, um pouco remoto, tem boas ondas, mas também tem muita vida selvagem. E os ventos que sopram da praia criam ondas perfeitas. Acho que é a melhor experiência que se pode ter no surf. Até janeiro de 2009, na metade do verão australiano, já haviam ocorrido 4 ataques de tubarão. Um deles fatal. Mas Jono, Justin e Chad surfam em Dreamtime pelas manhãs há muito tempo e se sentem seguros aqui. Quem vai cedo pega as melhores ondas. Deus ajuda quem cedo madruga. O mesmo se aplica aos tubarões que vagueiam pela costa. Deus ajuda o tubarão que cedo madruga. Os animais noturnos estão indo dormir e os animais diurnos começam a sair. E quando a lua está cheia, como hoje, os predadores sabem que os recifes estarão cheios de vida. A gente sabe que alguns peixes gostam da lua cheia para desovar, então eles são muito abundantes em certas áreas.